Meus irmãos, eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Quero nesta noite deixar uma palavra de Deus aos vossos corações, que está baseado no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 43, que diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dize: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Amado, após o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar de uma viagem longa, após Jesus Cristo, querido, voltar de uma grande missão, de dois grandes milagres que ele havia operado. O primeiro milagre foi um milagre, querido, aonde ele acalmou o vento e acalmou o mar, a qual o discípulo estava a ponto a se afogar-se. Outro milagre, querido, foi quando Jesus ele chega na cidade de Gadara. E a Bíblia diz que a Jesus chegando nesta cidade, Jesus se depara com um homem que estava endemoniado com a legião de demônio. E a Bíblia diz que Jesus liberta este homem dos demônios. Jesus transforma a vida deste homem. E Jesus Cristo agora, querido, ele entra no barco com seu discípulo novamente e retorna, querido, dessa sua viagem. E a Bíblia diz que após Jesus retornar, uma grande multidão estava esperando o mestre. E a Bíblia diz que no meio desta multidão, lá também estava um homem, cujo nome se chamava Jairo. Jairo, príncipe da sinagoga. Jairo, um dos líderes da sinagoga, a qual, quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra diante dos pés do Senhor, pedindo para que Jesus fosse na sua casa, porque a tua filha estava moribunda, a tua filha estava pronto para morrer, pronto a descer à sepultura. E a Bíblia diz que Jesus então, aleluia, não rejeita o pedido de Jairo. Jesus não rejeita, querido, o clamor de Jairo. E Jesus agora vai diante da casa de Jairo. E uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão estava caminhando ao lado de Jesus. Por quê? Porque a multidão sabia que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, algo
algo diferente acontecia no meio daquele povo. E a Bíblia diz, querido, que no meio do caminho, em direção à casa de Jairo, entra esta mulher em cena. A mulher conhecida como fluxo de sangue, conhecida também como a doença de hemorragia. E o autor do livro de São Lucas, ele vai escrever detalhadamente que esta mulher, ela havia sofrido, ela estava passando por esta enfermidade durante 12 anos. Ela estava sofrendo dessa enfermidade. A Bíblia diz que esta mulher, ela correu de um lado, correu do outro, à procura de um médico para que viesse curar da sua enfermidade. A Bíblia diz que ela gastara tudo que ela tinha para receber a sua cura. Ela certamente procurou os melhores médicos desta época. Ela certamente procurou os melhores doutores desta época, mas nenhum pôde resolver a situação desta mulher. Nenhum desses homens conseguiu, aleluia, resolver a situação desta mulher. Durante 12 anos, ela sofrendo desta enfermidade, mas não sabia ela, querido, aleluia, que ela ia ter um encontro com o médico dos médicos, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é médico dos médicos. Ainda que o médico diga que não tem mais jeito, ainda que o médico diga que não tem mais solução, ainda que os médicos digam que esta causa é impossível, Ele manda te dizer nesta noite: coloca na mão dele esta sua enfermidade, porque Ele é médico dos médicos e Ele está aqui para te curar e para te dar saúde. Bendito seja Deus. E a Bíblia vai dizer que por causa desta enfermidade, esta mulher agora, ela é rejeitada da sociedade. Por causa desta mulher, por causa desta enfermidade, esta mulher é discriminada da sociedade. Por quê? Porque a lei de Moisés, na lei de Moisés, era uma ordem, querido, quem sofresse desta enfermidade era considerada uma pessoa impura, era considerada uma pessoa imunda, era considerada uma pessoa rejeitada. Quem tinha esse tipo de enfermidade conhecida como hemorragia era considerada, querido, aleluia, uma pessoa que não fazia parte da sociedade, até enquanto ela não sarasse desta sua enfermidade. Aleluia! Ninguém poderia beber água no mesmo copo desta mulher. Ninguém poderia deitar na mesma cama desta mulher. Ninguém poderia sentar no mesmo banco desta mulher. Ninguém poderia estar perto dela. Ninguém poderia estar ao lado dela. Por quê? Por causa da lei. A lei mandava, a lei ordenava para que todos se afastassem. E aquele que fosse pego ao lado desta mulher era considerada também imunda. Aquele que estivesse ao lado desta mulher era considerado também puro. É por isso que ninguém poderia ficar perto. É por isso que ninguém ficava perto desta mulher, para não ser considerado como imundo, para não ser considerado como sujo.
Aleluia! Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela agora tem uma atitude inesperada. Esta mulher, ela tem uma atitude, querido, a qual eu fiquei admirado, eu fiquei pasmo. Aleluia! Qual foi a atitude? Ela rompeu a multidão. E nesta noite, deixa eu te dizer, aleluia, Deus quer que você também tome uma atitude. Ele quer que você rompa a multidão. Ei, Deus nesta noite, Ele quer que você tome uma atitude. E a primeira atitude é se levantar na presença dEle. A segunda atitude é adorar o nome dEle. A terceira atitude é glorificar o nome dEle. A quarta atitude é anunciar o nome daquele que tudo pode, que tudo operou sobre a vossa vida. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que esta mulher, ela rompe a multidão. Aleluia! E ela vai por detrás, abaixada, escondida, porque ninguém poderia ver ela. Porque se alguém pega esta mulher, aleluia, seria, querido, ela poderia ser apredejada. Mas ela vai por detrás de Jesus. E a Bíblia diz que agora esta mulher, Alabaxube candarabai, assol de candarabai, alamancho de candarabaçube candarabai. A Bíblia diz que ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus libera uma pergunta dizendo: alguém me tocou. Aleluia! Alguém me tocou. E todo mundo olha para Jesus. Inclusive Pedro, o primeiro a abrir a boca, ele dissera: Senhor, mas mestre, como alguém te tocou, a multidão te aperta, a multidão te abraça, a multidão está coladinho em ti, e tu dizes que alguém me tocou. Mas Jesus dissera: aleluia, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Bendito seja Deus. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: alguém me tocou, mas não foi um toque qualquer. Alguém me tocou, mas não me tocou de qualquer maneira. Alguém me tocou, mas não me tocou de qualquer jeito. Alguém me tocou, porém tocou diferente. Esse toque foi um toque de fé, foi um toque de esperança, foi um toque acreditando, confiando que eu poderia parar para dar atenção para esta pessoa que me tocou. E nesta noite eu quero te dizer: toca em Jesus, toca no Mestre nesta noite, porque Ele quer parar, Ele quer te dar atenção. Toca com fé, toca com esperança, toca com alegria, porque de Jesus Cristo vai sair poder, vai sair poder, vai sair poder, vai sair poder. Alabaxanda cantaramanchou de cantarabai, aramanchou de helce alabaxou de cantarabai. Vai sair poder, vai sair virtude do Mestre. Aleluia! Quando tocamos nele diferente, muitos querem tocar de qualquer jeito, muitos querem tocar de qualquer maneira.